esse é o Caso Bizarro. Estou aqui com o Thiago Pezanetic. Oi! Não? É verdade. Eu tava fazendo pose pra câmera. É porque você pode ver a gente no YouTube também. Exatamente. E na verdade, agora você também pode ver a gente no Spotify. Olha que chique. Quer ver a gente? Tem como ver. Quer ver a gente? Tem como ver. A gente vai dizer como. Como? A gente vai dizer. Então diz. A gente vai ver, a gente vai estar lá. E assim a gente começa o nosso episódio. Na verdade, a gente vai ter um jornalzinho aí, né? Uhum. Que a gente tem um Bizarro News acontecendo. A gente tem um jornal bizarro, entendeu? Restaurante no Japão oferece quase R$4.000 para quem identificar clientes que o avaliaram mal. Então, é um restaurante que é especializado em lamen, e aí lá em Kyoto, e eles dispararam ameaças nas redes sociais. E o que acontece? É um restaurante que faz bastante sucesso, vende bastante lamen, e tá tudo certo, só que 2 clientes avaliaram ele mal. 2. E o proprietário entrou em contato com os 2 e falou assim, não necessariamente... são comentários anônimos, né? Então não dá pra saber exatamente quem é. Mas um deles, ele respondeu assim... você tá no meu caminho e a gente vai acabar com você. E o outro comentário, uma coisa completamente normal de um proprietário dizer. E outro comentário foi assim... você parece um pouco estranho. Acho que você não sabe como é comer fora. Eu tenho uma pergunta. E aí, antes de qualquer coisa... Eu queria dizer que eu seria essa pessoa. Eu ia falar isso. Eu ia falar, desde quando você abriu um restaurante em Kyoto? Gente, eu abri um restaurante em Kyoto. Eu perseguiria, sim, as pessoas... Porque ele fez isso com quem deu 1 estrela pra comida dele. E se a comida dele tá dando certo e todo mundo gosta, se a pessoa deu 1 estrela, eu perseguiria essas pessoas. Não, merece. Mas assim, como é a frase que você fala, que é um meme lá, eu aceito crítica, mas não fico calado. Aceito crítica, mas não fico quieta. Não fico quieto. Eu adoro falar essa frase. E eu acho que ele é um pouco isso. Ele é um pouco aceito críticas, mas não fico quieta. Ou seja... Na verdade, a menina, ela posta uma foto, é muito engraçada. É uma menininha, novinha, assim. E ela posta uma foto de uma make super básica. E daí ela fala assim, fiz uma make básica. Aí, tipo assim, ela tá postando para as pessoas falarem da make dela, aceito críticas, mas também não fico quieta. Eu acho isso maravilhoso. Que, você acha assim, que é você que é assim, né? Sou eu, exatamente. Então, eu vou estar lá, eu tô do lado do Divo, tá? Vamos ver o que ele ameaçou. Mas posso falar? Quanto que é? R$4.000? R$4.000. Nossa, eu vou participar dessa busca. Será que ele paga do Brasil, assim? Olha o que eu sou ele disse. hacker. Tentamos não tratar pessoas como você como clientes, então tá tudo bem. Você, pô. Um dia alguém como você vai se ferrar. E eu não me importo. Gente! Sério, perfeito. Eu gostei. Não, perfeito. Porque também é essa coisa. Não adianta perseguir e não ameaçar, entendeu? Não. Já que tá perseguindo mesmo... Tem que ser... Não, né? Tem que falar assim... E se você comer aqui de novo, eu vou te envenenar. Eu vi uma resposta uma vez no Blue Sky, que o cara xingou o outro na publicação, né? Gringo, assim. Aí o cara xingou a publicação do cara. Aí o cara só respondeu assim... Se você morrer agora, minha vida continuará igual. Eu falei, nossa, mas tipo, o quão insignificante, né? Você é. Mas pro proprietário, não. Pro proprietário? Não, pro proprietário também, porque daí não... Não, ele não quer que ele quer perseguir a pessoa. Ele quer saber... Ele quer, tipo, tirar a satisfação. É o Sweeney Todd, eu nunca esqueço e nunca perdoo. Exatamente. Então, assim, comenta aí, galera, se vocês concordam, se vocês também são Team Divo... Ou se vocês acham que ele se passou um pouco, que se você tem um restaurante, você tá sim sujeito a opiniões do público e tudo bem se alguém der nota 1. Eu não sei, eu sou um pouco emotiva. Depende, porque assim, se ele tiver muitas notas 5, muitas assim, 3, 4, 5 mil, e tem mas 2... parece que esse que é o caso. Então, daí um restaurante eles estão realmente... errados. Então... Será? Mas eu tenho um pouco de querer ser diferentão, às vezes. Eu acho que eu daria só pra... Não, mas sacanagem. Não, eu não seria sacana nesse ponto, mas teria vontade. Vontade, tá. Eu preciso começar a avaliar coisas. Eu não avalio nada que eu como, nada.
Avalie esse podcast. Avalie esse podcast agora. Nota 5. Onde quer que você esteja ouvindo, nota 5 pra gente. Curte, comenta, segue, se inscreve, né? Faz esse tipo de coisa. Uau! Né? Que belo gancho. Belo gancho, como diria o Chico Felice. E agora a gente vai começar, então, com o nosso primeiro caso, que se chama Cabeçada. E não poderia ser ninguém a não ser você que leria esse caso. Por quê? Não, eu gostaria que você me explicasse por que diabos eu... De forma alguma, eu jamais daria uma nota negativa pra sua cabeça. Certo. As pessoas sabem por que deu cabeça? Conta. Não, é a hora. Tira do coração. Teve uma vez... Uma vez? Não, a primeira vez. Ah, tá. Que eu fiz um chá de revelação pro Thiago e contei que ele tinha uma cabeça grande. Mas foi de um jeito... Um chá de revelação de cabeça grande. Um chá de revelação de cabeça grande. E eu falei, tipo, sua cabeça é mó grande, sabe? Foi alguma coisa assim. E você ficou meio chateado. Não fiquei porque eu também acho. Mas assim, você falou de um jeito assim... Não, você não falou assim, minha cabeça é meio grande. Você não falou desse jeito assim. Você já percebeu que sua cabeça é grande, você é cabeçudo? Você usou a palavra cabeçudo. Você já percebeu que você é cabeçudo? E aí virou uma piada, tal, cabeçudo, tal. É uma piada, né? Que legal, que piada. Gostoso, né? E aí ele... Não, mas aí ele fez... Você já se vingou, porque depois você fez o chá revelação que eu sou cabeçuda também. E era algo que eu realmente não sabia, gente. Eu não sabia, eu descobri por causa de você. Então, eu acabei descobrindo que eu era cabeçuda também. E, dito isso, vamos pra cabeçada. Cabeçada. Olá, Mabê, minha podcaster azul favorita, e Thiago. Sem nenhum elogio. Ok. Foi você que escreveu. Ah, é? A pessoa nem sabe quem tá no... Eu amo isso. Nossa, gente. Eu pensei que você ia falar, a pessoa não sabe nem que você é. Provavelmente não, mas... Claro que sabe. Responde aí, você sabe quem eu sou? Oi, eu sou o Katsu, um cantor de músicas geek. Olha. Eu canto a música do Mario, né? Tipo... Eu estava vendo TV na sala da minha casa, sozinho, deitado no sofá, quando a chuva que caía fina começou a ficar bem forte. Esses dias em São Paulo, né? Um volume... Acho que São Paulo não, acho que o Brasil inteiro tá chovendo, tá bizarro. Um volume de água muito grande mesmo. Logo, um som de estouro rasgou o ar e o aroma de plástico queimado tomou o ambiente. Nossa. Tudo se apagou, a energia acabou. Olha, a energia de dentro acabou. Não tem chororô, a energia acabou. Você lembra do Hugo? Não. Hugo, aquele programa que você ligava e digitava no telefone? Ideia. Eu conhecia só que você falava alô Débora, sei lá. Alô Cristina. Alô Cristina. Alô Cristina. Alô Cristina na sua televisão. Bom, o seu é mais velho que o meu. Como não tenho medo de escuro, decidi ir dormir. Então fechei a porta e me deitei. Porém, o calor era tamanho que deixei a janela aberta. Na chuva é foda. Tentei adormecer, mas o calor não deixava. E sem ventilador, sofri. Que ódio. Tava sofrimento mesmo, hein? Mas coitado, né? Um puta calor do caralho. Aí uma chuva do caceta. Que ela só fala palavrão. Mas uma puta chuva, um puta calor e você, cara, sem luz. Não, insalubre, né? Você não pode nem ligar um ventiladorzinho. Nem um ar-condicionado, né? Vivendo no simples. Ar-condicionado, vivendo no simples. A gente adquirir isso aí pra minha vida, olha. Você não adquiriu, você tá contaminando as pessoas, que as pessoas postam, as pessoas postando, assim. Eu vivendo no simples. Todo dia alguém, tipo, na praia, na piscina, com um drinkzinho na mão, fala, vivendo no simples, que ódio. Você destruiu a cabeça das pessoas. Rolei de um lado para o outro e quando olhei para a janela, vi uma cabeça humana entrando no quarto. Se fosse a minha, ia ser muito grande pra entrar, não ia entrar pela janela. Talvez não entrasse pela janela. Ia ficar flutuando do lado de fora, assim. Não, mas uma cabeça, tipo, só a cabeça? Então, uma cabeça mesmo. Só a cabeça, cabeça. Ela não tinha o corpo do pescoço pra baixo. Ela era meio translúcida, meio ectoplasmática. Pô, da hora, né? Nossa. Eu, quando morrer, vou virar uma cabeção ectoplasmática. Ectoplasmática. Ela entrou meio observando todo o ambiente, como se estivesse procurando algo. E podia estar procurando o corpo, né? E no exato momento em que eu olhei pra ela, ela me olhou de volta. Nossos olhos se encontraram e ambos ficaram estáticos.
Acho que a cabeça olhou e falou, nossa, o que tem embaixo do pescoço? Que essa pessoa tem? Quem é essa pessoa? Eu, instantaneamente, comecei a suar muito. E o quarto ficou meio gélido. Pô, que bom. A cabeça ar-condicionado, né? Foi horrível. Eu nunca senti uma sensação tão ruim assim na minha vida. Me arrepio só de lembrar. Tá. Meu corpo todo começou a tremer. Então, em um ato de desespero, eu fechei os olhos e rezei mentalmente para que aquilo sumisse. Eu costumo ser racional, mas era simplesmente impossível ter uma explicação lógica. Abri os olhos, tremendo, e não tinha mais nada. O quarto voltou ao normal, inclusive a temperatura é como antes. Enquanto tudo isso rolava, a minha cachorra latia e arranhava a porta desesperada para entrar. Minha família fala que era apenas um homem tentando invadir a casa. Ah, tranquilo. É só assalto. Ou na boa, o que você prefere? Um assalto, um bandido entrando no seu quarto ou uma cabeça ectoplasmática? Sem corpo. Sem corpo. Bandido, né? Team bandido. Não, tinha cabeça. Ah, tinha cabeça, sério? Nossa, 1000 vezes. Nossa, de forma alguma, é uma cabeça, Thiago. O bandido tem cabeça e corpo. É pior, é 2 contra 1, entendeu? Tipo assim. Tá, entendi. Mas para acessar essa janela, teria que passar por um corredor onde teria que pular o portão. E o portão faria barulho. Olha, tem bandido que é bom, viu? Tem bandido que é bom. É por isso que alguns chamam de gatuno. É tipo gato, né? Sim. Pode ter sido paralisia do sono, pois sempre há relatos de alucinações e o fato de eu não conseguir me mover pode ser a maior prova disso. PS, queria ter usado até aí tudo bem, mas nessa história não teve nenhum ponto onde encaixar. Nossa, mas teve uns 5 que dava. Dava. Entrou uma cabeça na minha janela. Até aí tudo bem. Fica aí a dica de como usar, né? Exatamente. Cara, eu acho que assim, eu gosto da ideia... De uma cabeçona. Por isso que cai. Saudade. Eu gosto da ideia de uma cabeça. De tipo assim. De ser uma. De ser o. Como que chama? O fantasma. Não, quando ele fala. O que... Ectoplasmático? Não, o que ele fala que ele teve. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Eu gosto da ideia de paralisia do sono, porque se não for uma paralisia do sono, você tem que pensar que entrou uma cabeça espiritual no teu quarto. Isso me assusta muito, porque eu acho que... Isso a gente já falou algumas vezes. Se vem um espírito, que venha inteiro. Porque às vezes já teve história que, tipo assim, apareceu uma mão. Na mão. Apareceu um pé. E eu acho isso muito mais assustador. Porque, cara, não é nem o espírito inteiro. Ele vem só em pedacinho. Ele tá decepado, ele tá esquartejado. Entendeu? Ele tá, tipo, tá vindo uma mão falar com você. Puta, é assustador. Não é assustador. Ele tem que fazer a cota de apavoramento diária. Tá. Que é pra cumprir a meta do job. Do job. Então ele se divide. Uhum. Pô, o cara tá trabalhando pra caramba. Eu fico com dó. Ah, você é tipo uma lagartixa, assim. Eu me divido. Isso. E cada parte vai fazer. Opera aí individualmente. O meu braço eu mando na casa da Mabê. Cabeça vai na casa da Mabê. Perna vai assustar o Chico. Isso. Quadril assusta o Fabão. A bingola vai assustar o Fi. Ah, bingola é bem... Não, uma bingola espiritual acho que é muito, né? Acho que vamos... Flutuando assim. Mas quem fala bingola, gente? Quem fala bingola? Não, Thiago. Ah, mas você queria que eu falasse o quê? Uma rola, né? Uma rola. Uma rola? Uma rola. Bom, eu não sei nem o que dizer, Katsu. Primeiro que eu fiquei mais intrigada com o que é cantar a música geek. Ah, é tipo cantar a música... Tipo, eu queria que ele cantasse pra gente. A música do Digimon, por exemplo. Digimon, mas, tipo, digitais. Mas, por exemplo, sabe, ele evento, canta você já foi 1000 vezes. profissionalmente. Tem gente que faz. Eu tenho um tipo amigo, Edu Capelo. Um grande abraço, ele ouve, inclusive. Um grande abraço, Edu Capelo. E ele cantava num negócio assim, só que ele cantava uma música de anime, só. Tá, que não... mas música... é geek também. Não, exato, mas é a mesma coisa. Mas eu acho que deve cantar, tipo assim, do Pokémon, do Digimon. Tá, tudo é anime também. Mas você entendeu o espírito. Entendi. Canta, mas eu quero... Thunder, e aí ele canta em evento. Tipo, é o trabalho dele, ele canta em evento. Gente, deve ser muito legal, tipo assim, porque não é só cantor, é tipo... É cantor de música geek. Geek. Legal isso. Não tem cantor de música pop? É música geek. Tem, o nosso... A não ser que o música geek seja tipo assim... E igual a MC ao quadrado. Vai tipo fazendo umas equações. Acho que não, acho que o Katsu é um pouco melhor. Belo nome, Katsu, então. Belo nome. Bom, vamos então agora pro próximo caso, que é O Lugar dos Esquecidos. Oi, Mabê. Oi, Ti. Oi. Eu sou o G. E a minha história se passa uns 30 anos antes de eu nascer. E os protagonistas
são os meus bisavós. Tudo começou com um pneu furado. A Bisa e o Biso estavam fazendo a viagem das suas vidas. Com tudo que eles tinham de bens, 2 caixas com roupas e umas panelas. Você hoje, você vai fazer a sua viagem da sua vida e você tem que levar tudo que você tem de bem. Sim. Não caberia. Não. Você tem um monte de livro. Eu tenho um monte de bonequinho. Você vai precisar de um caminhão. É verdade. De um caminhão. Não, mas se fosse, você tem que resumir. Tipo assim, por exemplo, aqui eu achei esperto. Caixa de roupa e panela. Útil. Roupa você vai ter que usar, panela você usa pra cozinhar. Perfeito. Então, acabou aí? Acabou aí, assim. Bom, eles estavam voltando para as cidades do... Quer dizer, no caso, era tudo que eles tinham, né, no caso. Né? Eles estavam voltando para a cidade dos pais da Bisa contra a vontade deles, porque a fazenda que eles trabalhavam antes não estava vingando mais. O trajeto todo levava umas 5 horas, mas eles nunca chegaram ao destino final. Joaquim era pequeno, devia ter por volta de uns 5 anos, e ele dormia no banco de trás quando eles ouviram um estalo seco. O carro... Assim? Nossa, foi icônico. Gostou? Aê. Gostei. O carro puxou pro lado e parou na estrada de terra. Parecia um pneu furado. Mas eles estavam no meio do nada. E era um tempo que não existia celular. Então não é tão simples, né, gente? Puta, 30 anos antes da pessoa nascer é bastante tempo, né? Então... Não, e é como os maias e astecas faziam. Tipo assim, furou o pneu, ou você vai esperar alguém aparecer. Os maias e os astecas. Furou o pneu, né? Certo. Furou o pneu. Eu vou ter que pegar o macaco e vai ele mesmo, né? Exato. Bom, eles estavam no meio do nada e era um tempo que não existia celular. Fazia tempo que nenhum carro passava por ali. Só eles, a poeira vermelha e o silêncio do campo. Mas e isso é silêncio mesmo, no máximo cigarra e coisa do tipo, né? Exatamente. Mais adiante, havia um vilarejo cheio de casinhas em volta. Devia ter umas 10. Depois de uns 20 minutos parados, decidiram ir até lá pedir ajuda. Uhum. O vilarejo não parecia abandonado, mas também não parecia certo. Ninguém veio recepcionar os forasteiros. Só o vento, que balançava umas roupas penduradas num varal. Uau. Eu já tô imaginando, sério, eu tô assim... Sabe aquela coisa, tipo, você vê o varal ao longe, assim, um lençol vermelho, mas não tem ninguém. Porque tem vários filmes de terror que rola do assassino aparecer no meio do varal, né? Eu não sei essa obsessão que eles têm com isso. É porque eles não tiram roupa, né? Depois que seca, né? O Michael Myers... Michael Myers? Tem, no primeiro filme tem. Tem, né? Ele aparecendo no meio do... No Massacre da Serra Elétrica, algum deles também tem. Enfim, um grande surto. E é esse momento que a gente tá vivendo aí. Tá. Tinha uma vendinha humilde, meu bisavô explicou sobre o carro, e a dona da venda disse que o homem que arrumava isso estava viajando, e adicionou: ele vai demorar, só chega amanhã. Vocês podem passar a noite na minha casa, eu tenho um quarto extra. Opa! Não foi um convite, foi mais como uma ordem. Quando começou a escurecer, ouviram um primeiro grito. Gente, pera, eu tô nervosa, porque tipo assim... eu fui comemorar... Ele só furou o pneu e do nada eles estão dormindo na casa de uma desconhecida. E não de uma forma assim, venha, convidativa. Exato. Não, Tá. Eita. Quando começou a escurecer, ouviram o primeiro grito. Estava distante e não parecia humano. Era uma coisa meio gutural. O Joaquim começou a chorar. E os bisos ficaram assustadíssimos. Com medo bastante pra não checar o que era. Que é aquilo, né? Às vezes existe um medo que você tá ali e você, tipo... ouvi um barulho, vou lá ver. Sim. E existe um momento do medo que você fala assim... Eu não quero nem saber o que tá acontecendo ali. Sim. Eu acho que um grito gutural é um bom medo pra você não ir atrás. É verdade. Então, se um gritinho, tipo assim... Oi! Aí, tranquilo. Não. Passaram a noite em claro no quarto. E quando amanheceu, a vila estava em silêncio. Na manhã seguinte, perguntou para Francisca, a dona da vendinha, mas ela desconversou. Disse que não ouviu nada, mas que devia ser só um bicho mesmo. Tranquilo. O homem do carro não apareceu no dia seguinte, e nem no próximo. E quando se deram conta, já fazia 2 semanas que eles estavam lá. Gente, como assim? Sério, eles estão presésimos. Exato. Eles estavam se acostumando à nova rotina. Claramente.
E o Joaquim estava felizão com o quintal da casa da Francisca. Passava horas brincando por lá. Até que um dia, a Bisa olhou nos olhos do Biso e disse o seguinte: eu não quero ir embora mais não. Ô, louco. E assim, eles arranjaram um terreno por lá e passaram a vida toda. E foram muito felizes ali. Mas a cidadezinha realmente era esquisita. Para começar, tinha um toque de recolher. Isso era meio comum antigamente, hoje em dia pode soar estranho. Por volta das 5 horas, passava um homem andando na rua, mandando as pessoas irem voltar para casa. Gente, às 5h30, tudo ficava um deserto. Você não pode nem ficar tomando uma cervejinha fora de casa. Tipo, não, acabou. Eu digo na frente de casa mesmo. Não, volto pra casa. 5 horas, Thiago, volto pra casa. É que eu que durmo cedo até não me incomodo. Sentindo, você tem 10. Mas sabe o que eu tô sentindo? Que aqueles lugares que, tipo, 6 da tarde, já tá uma escuridão que você não vê mais nada. Não vê mais nada, E eu imagino que sejam lugares que não tenham luz. Pelo jeito que estão contando... Não tem. Parece que não tem luz, sabe? Não tem energia elétrica. Tipo, tem até... É a luz do dia, assim. Sim. Entendeu? Vem à noite e leva tudo. Até 5 horas, às vezes, já tá escuro, né? Tipo, exatamente, né? Exatamente. Bom, essa é uma suposição. Outra coisa eram os gritos. Eles continuavam rolando à noite, vez ou outra. E a aparição do menino de branco. A primeira vez que o Joaquim viu o menino, achou que fosse outra criança. Ele chamou pra brincar. Mas o menino não respondia direito. Parecia distante. Foi só depois de um tempo que o Joaquim percebeu que o menino não pisava no chão. Mas ele não parecia querer o mal. Pelo contrário, ele tentava ajudar. Quem queria o mal mesmo... O menino flutuando, né? Exatamente, ele... Não, desesperador. Quem queria o mal mesmo morava nas cavernas. As pessoas evitavam falar sobre elas. E sempre que os gritos vinham de lá. Dizem que o menino de branco foi o último a tentar fugir. Mas ele não conseguiu. E agora, ele tenta avisar os outros. Avisar sobre o que tá preso ali dentro. E avisar que ninguém mais pode sair. Ô, louco. Gente... Ó, arrepiei. Não, eu tô assim apavorada, mas acho que a gente tem que explicar aqui o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Tem que explicar o que são aqueles gritos, tá? Sim. Que na verdade, quem mandou esse caso aqui, gente, foi o G, tá? E o G nada mais é do que o Globoplay. Olha só. E essa história é inspirada no enredo da série Origem, que é uma série de terror, né, de suspense, que é cheia de mistérios. Gente, tem o menino de branco, tem as criaturas que ficam gritando, que você não sabe muito bem o que é. Tem umas luzes, tem um som. E tem sim a coisa do horário de... O toque de recolher. O toque de recolher tem também, sabe? Que vai passando o xerife, ele até tem um sininho, assim. Achei muito, muito divertido. Claro, super divertido. Mas basicamente é isso, uma família, ela sofre um acidente e ela vai parar numa cidade. Só que, gente, beleza, você sofreu um acidente ali e tal, aquela, né, a galera te ajudou, beleza, agora eu quero ir embora, né? E eles pegam, continuam dirigindo, só que eles nunca conseguem sair de lá. Tipo, eles não saem, a estrada continua, eles fazem curva e tal, e a estrada volta pro mesmo lugar. Ô, louco. Tipo assim, é muito... É aquele tipo de série que você fica criando 1000 teorias sobre tudo, assim. Porque as explicações, elas vão demorando um pouco pra chegar. Claro, então até você encontrar, você vai criando 1 milhão de teorias. Então, assim, vale muito a pena, tá? Porque ninguém consegue sair dessa vila. E à noite você ainda tem que lidar com o quê? Com as criaturas que estão ali passeando, né? E querem fazer o quê? Uma grande visitinha. Não pode abrir a janela, não. Não pode. Tá? Não pode abrir, não. Não pode acontecer que nem o moço lá que deixou a janela aberta. Não pode. Não pode. Nossa, jamais. Passa calor. Assim, o calor você que se dane. E é umas mortes tensas, assim. Enfim. Vem aí. Mas a 3ª temporada acaba de chegar no catálogo do Globoplay. Opa. Só que as outras temporadas também estão lá, a 1ª e a 2ª. Então, se por acaso você tá ouvindo falar sobre essa série agora, você já começa pela 1ª, vai pela 2ª e já emenda na 3ª, claro, que já vai chegar. Se atualiza já faz todo o rolezinho. Agora, se você, né, não lembrava que é isso, né, demora pra terminar. Rever. Faz tempo que eu vi a 2ª, tal, não sei o quê. A 3ª, a gente tá aqui pra dizer pra você que a 3ª chegou. Tá? Então você já aproveita também pra explorar o catálogo e conhecer outras séries do Globoplay. E a gente tá muito feliz com esse
com esse episódio patrocinado, Sim, né? Estamos chique. chiques. Estamos chiques, não é coisa boba, não. Não. E é isso, gente. Então esse foi o caso pelo G, tá bom? Pelo G. Mas eu confesso que eu gostei de imaginar, assim... Pô, mas sim. Né? Porque eu acho que, a série tem muito a ver com a vibe do Caso Bizarro. Porque é tudo que a gente sempre recebe aqui e... Quando eu falei uma hora, eu falei, arrepiou, foi de verdade. Não, e assim... Sim, eu não tô mentindo. Foi bom, né, o roteiro? Foi. Olha aqui a gata. Mas assim, o que eu ia falar do primeiro caso é que entrou a cabeça. Sim. Já é um pouco de spoiler da série origem, porque tem uma coisa de... Não que tem umas cabeças humanas voando sozinha, mas eu digo assim... Porque tem uma coisa desse medo que você tem da pessoa entrar dentro da sua casa. Sim. Então, eles põem uns amuletos na porta também. Então, meio que os amuletos protegem. E impedem essas pessoas de entrar. Então, essas criaturas. Então, eu acho que a gente já foi construindo aí o com o primeiro caso. O Katsu, se tivesse visto a série... Fica aí a dica, Katsu. A dica. Saberia que podia colocar um amuleto e dormir com a janela aberta de boa. Não, tem que fechar a janela. Tem que fechar a janela. O amuleto, Katsu. ele... Não ouve minhas dicas. Katsu, vamos lá. E é foda, porque agora eu fiquei pensando, no calor você vai ter que aguentar. Mas o que você prefere? Uma morte misteriosa ou ficar com calor no seu quarto? É verdade, Fica não. aí a dica. É complicado. A não ser, pela época mesmo, não tem o ar-condicionado, não tem as coisas, então você tem que passar calor. Não tinha nem luz. Exato. Bora pro próximo caso? Bora. Lobizinho. Oi, Mabê e Thiago. Meu nome é Natália e hoje vou contar uma história que é um grande clássico na minha família. A história do meu tataravô, o Raimundo. É um puta nome de tataravô, de vô, né? Raimundo, Raimundo é muito vozinho. Vozinho. Para contextualizar, preciso começar dizendo que essa história se passa em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, lá pelo fim do século XIX. Ou seja, um grande meio do nada. Um belo dia, o meu tataravô Raimundo estava se preparando para dormir, quando começou a ouvir alguns barulhos na cozinha. Fritando ovo, né? Tá. Naquela época era comum não ter armários, as panelas ficavam penduradas direto na parede. Hoje em dia tá até de volta esse conceito, né? Porque fica bonitinho, Bonitinho, né? Tá. Mas é mais em cima da ilha, né? Quando as pessoas têm ilhas, geralmente colocam... No The Sims, eu sempre coloco em cima da ilha. Porque daí eu já pego a panela, já coloco aqui no cooktop e já vou cozinhando. Quer dizer, eu não gosto de cozinhar, não. Eu gosto de colocar outras pessoas pra cozinhar pra mim, sabe? Tipo, eu começo a namorar uma pessoa, daí cozinha aí o dia todo... E eu vou estudar, eu vou ler, sabe? Eu gosto de ler. Você é igual aquele meme que é a mulher no computador, gritando com o computador e teu bebê pegando fogo do lado. É você no The Sims. Nossa, 100%. Teve esses dias você mandou alguma mensagem pra mim assim. Eu não vou lembrar o que era, mas você mandou assim. Ai, a mina que eu tô pegando tá grávida. Foi alguma coisa assim. Sim. Porque era isso, né? Mas eu não sabia que você tava falando. Só pra explicar, eu não sabia que ela tava falando de The Sims. Daí eu falei, tá, mas... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Não, seu filho. E eu até falei, mas eu posso ajudar em algo? Assim, você quer conversar, algo assim? Aí você falou, não, mas... Não é tão solista assim, né? Foi um pouco assim. Daí você falou uma outra coisa. Mas é que eu gosto de chocar. Eu sempre chego assim, tipo assim, matei meu marido hoje. Sabe? Tipo assim, e era só no The Sims. Então, tipo assim, eu terminei. Porque no The Sims eu gosto de namorar com muitas pessoas no The Sims. Porque eu acho essa coisa de namorar uma pessoa só, gente, é muito não monogamia chato. No The Sims. Não monogamia, assim, ó, rolando solto. E aí, por quê? Porque as pessoas, por exemplo, eu gosto de morar junto. E aí eu ponho a pessoa, tipo, pra fazer um artesanato. Daí ela vai vender, a outra pra pintar quadro. E daí eu consigo ganhar dinheiro mais rápido. Você é uma tirana no negócio. Você é uma déspota. Eu sou um pouco. Talvez eu explore um pouco as pessoas que eu me relaciono no The Sims, talvez. Mas a gente vai, volta. Tá, ok. Então as paredes... Raimundo. O Raimundo deixava as panelas penduradas. Então ele ouvia as panelas batendo. Uns barulhos de cachorro... Assim como uns barulhos de cachorro e tal. Então era... Pá, 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 au, au, au. Pá, 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 au, au, au. Pensou que era só algum cachorro da fazenda que entrou na casa. Então foi pra cozinha para vê-lo. Mas, chegando lá, ele se deparou com o próprio lobisomem. Comendo o resto de feijão que tinham ficado em suas panelas. Pô, na moral, de boa, né? Tá com fome. Não, mas é o lobisomem. Ok, comendo feijão.
Numa panelinha. Na panelinha. Aí do cara ainda... Não, você não guardou na geladeira, né? Esquisito. Século XIX. Século XIX. Não, é verdade, ela falou no começo da história. O que é o século... Tá, o que é século XIX? É 2000. 1890 é pouco, não tinha geladeira. Não, sério? É. É verdade, século XIX é 1800. Gente, que loucura! Quem é o seu avô? O Raimundo. Que muito bom. Então, daí o lobisomem tava comendo feijãozinho. Achei isso tranquilinho. Eu deixava lá, falava, pô, não atrapalha a refeição. Muito assustado com tudo aquilo, o meu tataravô precisava agir rápido e se defender. Do quê? Defendia o feijão. Mas o lobisomem tá comendo. Fala, bom apetite, primeiro ele começa com o lobisomem. feijão, depois ele começa com o Raimundo. E se ele é vegano? Deve ter lobisomem vegano. Deve ter, mas eu acho que esse particularmente... Eu faria amizade. Fala, tá bom, feijãozinho aí, temperinho tá a gosto, tal, se quiser ter um arrozinho. Tá, ele precisava se defender. A primeira coisa que ele viu foi uma tranca de madeira utilizada nas portas antigas que não tinham fechaduras. Sabe aquelas... Tá. Que você fecha assim... Ele pegou a tranca e arremessou contra o lobisomem, acertando a criatura bem no meio das costas. Machucado, o Raimundo era forte, hein? Machucado, o lobisomem fugiu um pouco cambaleante e sumiu campo afora. Tá. Até aí, nada bem. Aprende, Katsu. Nada bem. Uma semana depois, meu tataravô foi visitar o compadre Otó, um vizinho que morava em uma fazenda próxima. Tá. Chegando lá, a esposa do compadre disse que ela estava na cama... Não, que ele estava de cama. Então meu bisavô foi conversar com um amigo para entender qual a doença o tinha acometido. Acometido. O compadre então contou que não se lembrava de nada, mas que sentia muita dor nas costas e que não conseguia andar direito. Ao levantar a camisa, mostrou um machucado que tinha a exata marca da tranca da porta que meu tataravô tinha usado para atacar o lobisomem. Eita! O Raimundo é braço forte, viu? Compadre. É monstro. Ou seja, o compadre Otó era o lobisomem que assombrava a região. Sim. Isso é a prova. Falava, Lógico. peida na minha cara pra ver se tem cheiro de feijão. Porra, não. É melhor do que acusar o cara de um crime que ele não cometeu. Mas ele cometeu. Aliás, não é crime, né? É uma maldição ser lobisomem. É e diferente. ele comeu feijão. Ah, é roubo. É furto Thiago, famélico. É roubo. O quê? Furto famélico. O que é famélico? É quando você rouba pra comer, porque você tá passando fome. Mas ele é um lobisomem, Thiago. É pior ainda, é animal. Ele não respeita o código penal. Famélico. Mas é verdade. Ai, meu Deus, vocês concordam que é furto famélico? Claro. Vocês comentam na última foto do Thiago, furto famélico. Que ódio. Posta uma foto nova? Eu vou postar. Posta uma foto nova. Não aguento mais essas fotos velhas. E aí você vai postar uma foto nova e ó, hashtag furto famélico. Furto famélico. Cadê transfer? Ou seja, o compadre Otó era o lobisomem que assombrava a região e aparentemente não tinha qualquer memória do que tinha acontecido enquanto estava transformado na fera. Essa, dentre muitas outras, é uma história que meu avô sempre contou sobre a vida nas fazendas. Sabemos que as assombrações adoram a vida interiorana. Verdade, né? É porque é aposentadoria, eu acho. Tipo assim, eles têm uns jobs pra fazer, aí quando se aposenta vai pro interior. Entendeu? Um fantasma novo, fantasmas, assombrações, criaturas da noite, cabeças flutuantes. Eles, no início, eles trabalham pra juntar um dinheirinho e tal. Aí depois eles vão pro interior pra ficar mais relaxado. Não, acho que os fantasmas do interior, eles já são do interior. Já são do interior. Não é êxodo rural. Quando você morrer, que você vai virar uma fantasmal. assombração desgranhenta, esse maldito. Itajubá, eu vou isso que eu ia perguntar. Vai pra Itajubá? Eu vou pra Itajubá. Porque uma assombração aqui em São Paulo não tem muita graça. O pessoal vai olhar e falar, você tá indo pra um rolê na Augusta, Exato. na Praça Roosevelt. Exato. Agora, assombração em Itajubá, eu acho que pega. Não, e é muito mais legal. Eu acho Você que é tem mais legal. campo Ou de trabalho. Camanducaia, que também é uma cidade que eu morei. Né? Não, você só pode escolher um. Não, você tá falando ou. Mas o lobisomem, eu achei... tanto que é o compadre Otó, entendeu? Que é o cara que já morava Belo ali. nome, inclusive. Muito bom, o Raimundo e o Otó. O cara já morava lá, não tinha muito o que fazer, entendeu? E ele era um lobisomem, né? Ele nem era sabia o que ele era. É isso. Amo muito o podcast e sempre me rende muitas risadas nas longas horas diárias no trânsito. Beijo. Ai, um beijo. Qual que é o nome mesmo da pessoa? Natália. Natália, um beijo, Natália. Adorei essa historinha. E... Justiça por Otó, ele só queria comer feijão. Furto famélico. E falando em justiça por Otó,
O próximo caso se chama Justiça por Stephanie. Olha, nem foi combinado, de verdade. Não. Dessa vez não foi. Essa vez foi... Oi, Mabê. Oi, Thiago. Me Oi. chamo Lua Moro. Moro no interior de Pernambuco e resolvi contar meu caso depois de escutar novamente o caso da Indianara e lembrar do ocorrido. Vocês gostam. Vocês gostam do caso da Indianara. No meu aniversário de 5 anos, ganhei uma boneca do meu tamanho. Sabe aquelas bonecas que parecem estar possuídas? Essa Todas. mesma. Todas, literalmente todas. Todas. Quando a ganhei, viramos melhores amigas. Sou filha única, então fazia de conta que ela era minha irmã. Posso fazer um adendo? Ah, Alguém perguntou pra boneca se ela é a melhor amiga? Porque as pessoas ficam botando a boneca dentro de casa e a boneca às vezes não quer. faltou respeito com a boneca, Eu né? tenho que perguntar. Mas eu acho que nesse caso, sim. Acho que a boneca... Não, nada contra a Lua Moro de 5 anos. Nem a boneca teria. Mas às vezes ela Tá. fala, puta, eu não quero morar nesse bairro. Não é o que eu almejo. Tipo, não... É que também nem sempre é tudo do jeito que você quer, né, boneca? Eu acho que a vida boneca é assim. precisa de uma lição na vida, né? Precisa de uma lição, É verdade, boneca. Fica nessas também. É. Por volta de 6 anos de idade, mudei de cidade. Certa tarde, eu estava brincando com umas amigas e a dita cuja boneca. Resolvemos parar pra lanchar. E quando a gente saiu, deixamos ela jogada no chão de qualquer jeito. Quando voltamos, ela estava em pé e toda arrumadinha. Eu juro, Asseada. eu fui a última a sair do cômodo. Ninguém mexeu nela e nem voltou lá pra arrumá-la. Passou um tempo, eu fui morar em outra casa e coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a ter vários sonhos ruins com a tal da boneca. Sempre sonhava com ela me matando ou fazendo coisas terríveis comigo. Ou com Eu as tô rindo, pessoas mas é que que ela eu tem amo. 5 anos de idade sonhando que a boneca tá matando. Não, ou fazendo coisas terríveis comigo ou com as pessoas que eu amo. Eu mal conseguia dormir de tão pesado que era um sonho, tadinho. É que nessa idade, as coisas que nos aterrorizam muito. E é qualquer coisa. Você não manja nada do mundo. Você não sabe nada do mundo. Deixando claro que sempre tive mediunidade aflorada e já recebi vários avisos dessa forma. Mas calma lá, gato, você tinha só 5 anos. 5 anos, você não sabe nem o que é mediunidade. Ela tinha 6. Aquelas... Certa tarde- passagem de tempo, né? certa tarde, minha mãe e meu pai saíram e me deixaram sozinha em casa. Nessa época, eu tinha 10 a 11 anos. Então eu já Que eu ia estava falar, ficou com crescidinha. 6 anos, velho. Mas naquela tarde, ninguém imaginaria a cena de crime que se tornaria o quintal da minha casa. Foi uma tarde comum na vida de uma criança. Assisti filmes, brinquei bastante, até aí tudo bem. Sim, tá realmente bem. Até me senti observada pela boneca. Ela estava perto de mim e naquele momento, exausta dos pesadelos, eu decidi me vingar. Peguei sacolas plásticas, facas, tesouras e cordas. Peguei a boneca pelos cabelos e a levei pro meu quintal. Lua Moro. E foi ali, naquele cenário, em meio a tesouras, facas, saco plástico e uma boneca, que descontei todo o meu ódio. Amarrei a safada, cortei seus cabelos igual uma louca, arranquei os seus braços, passei a faca várias vezes no rosto dela enquanto gritava: "É isso que você merece, sua cachorra! Você não me deixa em paz! Eu não durmo há muito tempo! E você fica me vigiando! Safada! Sei que você quer me matar enquanto eu durmo, mas comigo não! Você vai primeiro, sua cretina!" Meu Deus do céu. Gente, juro, o que passava na mente da criança? Gente, A Lua juro, Moro, desculpa. Juro. O Assim, que se eu- passa na mente do palhaço? Não, eu acho que a mente do palhaço não é ninguém pra mente da Lua Moro. Não, eu tô impressionado com a crueldade. Se o Coringa, São 10, 11 se o anos. Coringa passasse 2 minutos na cabeça de Lua Moro, O Coronga ia ficar doidinho. Coringa ia ficar doido. Gente do céu. Enfim, fiz várias atrocidades com a boneca. Aham. E no fim, consegui tirar a cabeça dela fora. Claro. Ah, Não, que isso, a tranquilo. boneca já tava toda estrupiada. Toda estrupiada. Enchi a pia de água, coloquei água sanitária e deixei a cabeça dela dentro. Gente, essa menina é maluca. É maluca, tu é Com psicopata. todo respeito. Sem respeito nenhum. Com nenhum respeito. Eu tô diagnosticando ela como psicopata. Gente, eu já contei aqui da vez que eu enterrei a toalha da minha amiga, né? Só Sim. que assim... Cê, Não, você... dei uma esquartejada na toalha, tudo bem. Sim, Eu cortei eu a toalha falar, em você pedaços. esquartejou a toalha. Mas, porra, eu não Você gritei com a toalha. Nesse podcast,
No caso Eu acho que bizarro, sim, mas acho que foi bem no início. foi bem no início. Porque as pessoas falam isso até hoje, elas amam essa tour. É. Eu vou deixar em aberto. Se por acaso não tiver contado aqui, vocês esperem que eu conto no próximo episódio. Bom. O esquartejamento da toalha. Eu tinha 8 anos. Tá. Tempos depois... Você, Lua Moro. Eu e Lua Moro, tá de mãos dadas. Tá. Então a cabeça lá, a pobre da cabeça, ficou lá na água sanitária. Juntei o resto do corpo, agora desmembrado, e coloquei em um saco plástico. E voltei às minhas atividades como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, eu e meus pais saímos daquela casa, pois coisas ruins viviam acontecendo por lá. Pra sua presença. Não, desculpa. Pra boneca, né? Pra boneca. A boneca que a Stephanie que o diga. Depois que nos mudamos, descobrimos que lá vivia uma família e que o filho morreu muito jovem. E ela dormia no quarto do filho. Tá. E falou que às vezes sentia uma energia estranha lá. Deixei o corpo desmembrado da boneca no quintal. E os meus pais ficaram com medo de jogá-la fora e ela voltar com mais raiva ainda. Até hoje me pergunto o que passava na cabeça dos meus pais por não terem ficado preocupados com o que eu fiz na boneca. Não querendo ensinar paternidade aos outros, mas sim. Exatamente. Concordo. E principalmente o que as pessoas que viram o corpo lá depois imaginaram. Vamos imaginar, tá? Você assim... tô procurando um apartamento, procurando uma casinha. Uma casinha. Né? Você vai mudar lá com seu cachorrinho. Você é feliz até então. Sim. Você, tem Eu ainda 2 vejo quartos. beleza no mundo. Exatamente, 2 quartos. Essa cozinha espaçosa. Legal. Janela da sala grande. Sim. E aí você vai no quintal e tem uma boneca esquartejada. Cuja cabeça Tá enfiado na cândida. está enfiada em cândida no tanque. Não. Sem condição. O que você fala? Eu pediria pelo menos um descontinho. desconto de R$1.000. Exato, um descontinho. Porque já que eu vou precisar lidar com isso É uma cena de aqui, crime. É uma cena de Uma cena de crime. Uma cena de crime. Meu, os pais não pegaram isso e jogaram no lixo. Eles não tiveram a pachorra. Porque, tipo assim, ao menos eles voltaram... conversar com ela. Eles voltaram do dia lá que eles saíram. Eles voltaram do dia, viram essa situação. E eles só não fizeram nada como eles prepararam uma mudança. Eles empacotaram tudo. Eles saíram da casa e não mexeram na boneca, Thiago. Eu entendo a preguiça grave. um pouco também. Não é preguiça. Foi preguiça. Foram anos deixando... Foi um surto. Foi um surto. Sim, o surto dela, né? Gente, eu tô assim... E é realmente justiça por Stephanie, porque a única vítima dessa história é a boneca. Gente, desculpa. Não é uma boneca possuída essa história. Desculpa, amor, mas assim, aqui a hashtag vai ter que ser Team Stephanie. Team Stephanie. Infelizmente, não dá pra defender. Não, né? Ninguém que vai ouvir esse caso... Primeiro, aí tá me encarando. Era uma criança. Tudo bem, mas a boneca não tem E culpa. era uma criança que estava sendo perseguida nos sonhos, que nem tal qual o Fred Krueger fazia. Certo, mas daí falar, a boneca tá me encarando. Uma boneca tá parada. Se ela tá parada a vida de frente pra você, ela vai te encarar. Então, tipo, se ela não tava te encarando. A mente da criança, que é a mente do palhaço doido aí, que já tava viajando. Você acha? Não acho não, eu tenho certeza. Essa boneca não fez nada. Essa boneca é inocente, é mais uma vítima da violência, da violência infantil. Ok. Bom, só tem vítimas hoje. Só tem vítimas hoje. A cabeçona não tem culpa. A cabeçona não tem culpa. O pessoal que foi lá na cidade da origem não tem Também culpa. Também é vítima. O lobisomem Otó só tava comendo feijãozinho. Furto. Famélico. Stephanie, tadinha, só tava existindo. Ela só estava existindo. Hoje é um episódio de vítimas. Hoje é um episódio de vítimas. E vítimas que não necessariamente seriam vistas como vítimas, né? Exato. Então é muito importante trazer criaturas esse lado, marginalizadas. Né? Eu acho... E bisavós, né? Os bisavós não tá com... Bisavós marginalizados. Não, e se você for olhar também... Gente, não só o lobisomem, como o compadre Otó é marginalizado. Porque ele não sabe que ele tem essa maldição. Não, exato. Tipo, ele sofre em dobro. Ele sofre em dobro. E não pode nem comer feijão. Eu tô abismado. Eu que adoro feijão também. Não, que absurdo. Eu sendo lobisomem, ia comer feijão. Posso ler esse último? Leia. Vamos lá, então. Tia Possessa. Olá, pessoal. Vou contar pra vocês um caso da minha tia. Era um domingo à tarde e eu estava em casa. Moro na casa da frente, enquanto os meus tios vivem nos fundos. Eles estavam no quintal assando carne e bebendo cerveja. Coisa boa. Enquanto eu me ocupava na cozinha preparando o almoço. Porque não foi filar o churrasco dele. Exato. Quer dizer, a não ser que ela tá fazendo um arrozinho,
E o feijão do tá. Otó, daí ela pegava a carninha. Entendi. Pode ser Boa. também. Lá tem uma janela que dá vista pra todo o quintal. E foi então que vi minha tia escorregar no piso molhado e cair. Não consegui conter o riso. Mas logo meu tio e meu primo correram pra ajudá-la. Só tem vítima, tô Não falando. tem vítima. Quando se aproximaram, uma coisa estranha aconteceu. Minha tia começou a gritar com uma voz que não era dela. Seus olhos cheios de ódio pareciam não pertencer a ela. Era como se estivesse possuída por um espírito maligno. Meu primo e meu tio tentaram segurá-la, mas ela os agredia, batendo e arranhando. Com uma voz profunda e assustadora, gritava: "Me solta, não quero vocês perto daqui!" Suas gargalhadas eram tão estranhas que era evidente que não era minha tia falando. Definitivamente ela não tinha aquele timbre nem se expressava daquela forma. Bateu a cabeça, né? Não, mas Desbloqueou. aqui já é uma possessão. Meu tio e primo tentaram levar minha tia pro banheiro pra tomar um banho. Enquanto isso, meu primo gritava pra entidade voltar pro inferno. A ideia dos caras. Toca pro inferno! Toca pro inferno. A ideia dos caras, pô, tá possuída, vamos dar um banho. Vamos dar um banho. Lavar claro, o diabo, né? E o espírito respondia com gargalhadas. Eu também responderia. E ela lá fazendo almocinho bem assim, tranquilinha, né? Eu observava tudo, com o cu trancado de medo, com os olhos arregalados. Mas lá fazendo. Mas lá tranquila, fazendo arrozinho. Então o espírito começou a gritar por mim, dizendo: "Eu quero que a menina venha aqui, que ela me traga um cigarro." Aí o Thiago. Eu sem pensar, respondi: "Mas eu nem fumo." Riso. Gente, quem que responde pro demônio, diabo, né? pro capeta desse Não, mas jeito? assim, aí eu achei honesto. Não, mas eu falei pro capeta, eu vou pegar. Vou pegar, Cê é louco? não, traz agora. Eu preciso comprar na vendinha, ninguém fuma aqui dentro de casa. Não, os tios deviam fumar. Tava fazendo estranho. churrascão com a cervejinha, devia estar lá com o Marlboro. A entidade então passou a mão no meu rosto e disse que eu parecia com a minha avó, que já havia falecido. Ela falou sobre os erros que a minha avó cometeu, olhando profundamente nos meus olhos, que não eram os olhos da minha tia. Era um olhar vazio, sem nada de bom. Depois de um tempo, deixei meus tios na casa deles e fui pra minha. Como assim deixou meus tios na casa dele? Tipo, era do atrás. lado, é atrás, sabe? Ela falou como se ela tivesse Se pegou dado o uma carro, carona. levou, né? Mandei uma mensagem pra uma amiga que é espírita. E ela me orientou a fazer uma prece, acender uma vela branca e rezar pra que aquele espírito fosse conduzido a um lugar melhor. Alguém deu cigarro pra esse espírito? Porque às vezes Tudo só que o que ele queria era um cigarrinho. Exatamente. Fiz tudo como me pediu. E de repente, a minha tia veio até minha casa, chorando muito e dizendo coisas desconexas. Ela falava que eu era uma pessoa boa. E do nada, como num piscar de olhos, a entidade saiu do corpo dela. Então ela voltou a falar com a voz normal e disse que não se lembrava de nada. Foi uma experiência muito estranha. E até hoje não sei exatamente o que aconteceu. Nunca tinha visto nada parecido e espero não passar por isso novamente. Tem outra coisa, tenha sempre um cigarro em casa. Tenha sempre... gente, um cigarrinho pro espírito, né? Que nem os 10 reais que a gente deixa pro ladrão. Que hoje em dia, acho que 10 reais o ladrão dá um tiro na gente, Feijão né? pro lobisomem, 10 reais pro ladrão. Não, acho que e um 10 cigarro reais não pro funciona, capeta. mas 10 reais é pouco. Tem que ser 50. Acho que 50 pra cima. É. Mas vamos lá, 50 reais pro ladrão, o cigarro pro capeta e que mais? E o feijão do Otó. Feijão do Otó. Aí foram esses os casos, né? Eu Gostei. E hoje, no nossos Indicações Bizarras, a nossa única indicação é a série Origem. Isso. Que é pra o quê? Você ir lá conhecer essa série se você ainda não conhece. Então, 3 temporadas, já tá lá no catálogo Globoplay. Tem muita série legal pra lá. É tão gostoso isso, né? Quando você conhece algo novo. Por exemplo, a gente tá apresentando pras pessoas que não conhecem. Tá na terceira temporada. Tá na terceira temporada. Eu amo. Você vai passar, ó. Nossa, eu amo É tão gostoso, não precisa esperar nada. Exatamente, porque você pode assistir um monte de coisa. Uhum. Então, Origem, uma série misteriosa, tensa. Sabe? Aquela coisa bem a nossa vibezinha que a gente gosta mesmo. É bem a cara mesmo dos ouvintes. E, gente, é isso. Hoje foi um episódio de vítimas, né? De vítimas. Mas... Quer dizer, a série não é cara da Lua Moro, não. Tô com raiva dela. É brincadeira. Não, tadinha, ela era criança. Mas entre mortos e feridos... Sobrevivemos, né? Então é isso. Até o próximo episódio e um beijo.